Salve turma, sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda. No último sábado, tivemos a tão esperada luta entre Jailton Malhadinho e Curtis Blaydes no UFC 299. Infelizmente, não foi o resultado que todo mundo esperava. Quando eu digo todo mundo esperava, pois o Malhadinho virou nas casas de apostas e acabou virando favorito. Sim, todo mundo achava que o jogo do Malhadinho ia encaixar, já que todo mundo apostou, ia encaixar e ele ia vencer por pontos ou finalizar o Curtis Blaydes. Para quem não assistiu a luta, eu vou trazer rapidamente um resumo. Primeiro round, o Malhadinho conseguiu impor seu jogo, levou o Curtis Blaydes para o solo algumas vezes, não conseguiu estabilizar. Curtis Blaydes muito forte, ainda no gás, não conseguiu estabilizar e levantou queda após queda. Malhadinho chegou até pegar as costas ali no Curtis Blaydes em pé. E venceu o primeiro round com muita tranquilidade, na opinião de todos os jurados, todos os comentaristas que estavam assistindo. Porém, no segundo round, a gente teve ali até uma espontaneidade de trocação, onde o Malhadinho conseguiu até acertar uns bons golpes, mas logo tentou levar a luta para o solo, novamente. Porém, o Curtis Blaydes, numa defesa, talvez o Malhadinho tenha entrado um pouco distante, conseguiu mais espaço, e numa dessa, que o Malhadinho abriu o braço, o Curtis Blaydes conseguiu encaixar alguns golpes, e a levando o Malhadinho ao nocaute. Porém, no final da luta, o Malhadinho ainda teve, que além de carregar a derrota, teve que ouvir muitas críticas. Muitas críticas de lutadores, muitas críticas da mídia e principalmente as críticas dos fãs do MMA na internet. Muitos caíram em cima dele, muitos adjetivos foram dados ao Malhadinho, muitos justificando, muitos querendo caracterizá-lo, mas a principal palavra que veio com o principal adjetivo que trouxeram para o Malhadinho foi que o Malhadinho é um lutador unilateral. Nesse vídeo eu quero trazer exatamente esse debate do que é um lutador unilateral e se isso é bom ou ruim. Vamos lá. Para formar um lutador, para se formar um atleta, existem vários aspectos da luta. Existem os aspectos técnicos e os aspectos físicos. Os aspectos técnicos são aquele onde tem o grappling, o strike, a queda, a transição, a todos os movimentos, jiu-jitsu, finalizações, tudo isso se encaixa nos aspectos técnicos. Existem os aspectos físicos, que é a força, velocidade, gás, estamina, né? Tudo isso e outros se enquadram nos aspectos físicos do lutador. Para você formar o lutador, muitas vezes alguns aspectos têm que ser sacrificados em prol de outros. Você lembra quando você quer montar, se você é um jogador de videogame como eu sou, e você geralmente quer montar um lutador, geralmente o videogame, o jogo, ele te dá uns números para você sair distribuindo nesses aspectos. Primeiro, os aspectos físicos, você escolhe se quer um lutador mais forte, mais veloz, e você vai jogando ali tentando equilibrar. Às vezes não, às vezes você não quer equilibrar e joga tudo na força, ou joga tudo na velocidade. Ou então você pega esses aspectos, essa pontuação, e joga nos aspectos técnicos. Se você quiser um lutador mais strike, mais grappling, ou então você bota equiparando ali, bota metade. Mas às vezes eu gosto do cara ser todo grappling, eu jogo tudo no grappling. Ou ao contrário, tudo no strike. Isso acontece também na vida real. Dando um exemplo, quando eu tenho um lutador muito forte, um cara que tem muita massa muscular, muito provável essa massa muscular vai acabar prejudicando sua estamina, o seu gás, sua duração, pois é fisiológico, é muita força que ele tem que carregar. Às vezes, o lutador mais magro, um cara que tem menos massa muscular, consegue fazer um percurso mais longo, consegue manter seu ritmo e trabalhar bem até o final, até o último round. Porém, qual é o melhor? Você tem um cara forte de poucos rounds ou um cara mais fraco de muitos rounds? Tudo isso forma um lutador. E na parte técnica, a mesma coisa. Eu trabalho sempre o meu grappling para ficar um excelente grappling, ou vou trabalhar mais o meu strike para ser um excelente strike. Ou trabalho equilibrado e deixo os dois na meiota ali e não sou excelente em nada e fico na meiota ali. Isso é fisiológico, turma. Isso é o normal. E assim, o que eu quero trazer para esse vídeo é exatamente isso. Será que ser unilateral é realmente ruim?
E será que lutadores unilaterais têm condições de chegarem no topo da categoria e serem campeões? Respondendo a minha própria pergunta, eu já vou dizer aqui sim, e vou dar alguns exemplos de lutadores unilaterais que foram grandes campeões. Vou puxar logo um recente, um novo, o Khabib Nurmagomedov. O Khabib era um lutador unilateral, parecido, um estilo muito próximo ao do Malhadinho. Um cara que buscava pouca trocação para encurtar, jogar para baixo, fazer seu jogo de grade e buscar a finalização. Isso é um exemplo clássico. Outro lutador unilateral que foi um grande campeão peso pesado, o Júnior Cigano, o brasileiro Júnior Cigano. É um cara unilateral, é um cara que não tinha chão, um cara que nunca tentou levar a luta para o solo, tirando uma luta que eu vou até resgatar aqui, que é das antigas, contra o Shane Carey, onde ele fez o trabalho de grappling. Porém, bora excluir essa luta, o Cigano, na minha opinião, era um lutador unilateral, onde ele buscava sempre o boxe. Vou puxar outro lutador aqui, unilateral, que a gente pode ver o Chuck Liddell. O Chuck Liddell, um grande campeão do UFC, era um cara onde tinha apenas aquela trocação, o seu ganchinho aqui, fazia aquele jogo de achar o espaço para entrar o seu diretaço. Na mesma geração, o Randy Couture. O Randy Couture foi um grande campeão, meio pesado e peso pesado. Tinha aquele jogo de grade, ele queria o jogo de grade. Ele queria fazer o Durkin Blocks ali na grade, levava a luta pro chão, luta muito amarrada. A trocação não era dele, ele era um lutador unilateral. Citei alguns, mas existem milhares de lutadores unilaterais que foram campeões no UFC. Porém, a minha pergunta é essa: será que ser unilateral é tão ruim? E será que é fácil não ser unilateral e ser bom em todos os aspectos da luta, físicos, técnicos? Será que é possível? Eu digo sim, que é possível. Porém, esse possível torna os lutadores gênios, os lutadores que vão ficar marcados como os melhores e nas discussões de bares para ver quem é o melhor de todos os tempos. E na minha opinião, lembrando que essa aqui é a minha opinião, tanto os lutadores unilaterais como os gênios do MMA. A gente vai ter o Jon Jones, um cara que joga em todos os aspectos, que ele tem todos os aspectos da luta. Um excelente striker, um excelente grappling, um excelente cara que é forte, veloz, que tem técnica. Isso são gênios, são 1 em 1 milhão que vão aparecer. Vou puxar outro, o Anderson Silva. Você pode até falar, mas o Anderson era só trocador. Quantos Anderson já finalizou? Quantos os Anderson já botou para baixo e fez o jogo de solo? Quantas lutas o Anderson fez guarda e finalizou ali de baixo? Para mim, ele era um lutador completo. Vou puxar outro. José Aldo, o grande campeão José Aldo. Você pode falar, José Aldo era um trocador, era apenas gostava do boxe. Porém, na luta que ele tinha que fazer para botar para baixo, botava como ninguém. Tinha um jiu-jitsu de primeira linha. Você nunca via o José Aldo passar sufoco em nenhum aspecto. Quando eu falo isso, na sua época, no seu auge. Então, para mim, quando a gente tem um lutador que tem todos os aspectos de excelência, sim, esses são gênios do MMA. Então, não venha sacrificar e criticar os lutadores que são unilaterais, pois poucos não serão unilaterais. Porém, muitos unilaterais conseguirão também alcançar o topo. E volto a falar, quando vocês chamam o Malhadinho de unilateral, eu não tiro a razão de vocês e concordo com isso. Hoje, pelo que ele mostrou, ele é um lutador unilateral. Porém, não vejo isso com os maus olhos. Eu acho que se ele for excelente naquilo, ele pode chegar ao topo. Algumas críticas falam, com esse jogo você não vai ser campeão. Mas quantos tiveram apenas um jogo e foram campeão? Essa é a minha indagação e é o meu questionamento para vocês. Será que é tão ruim ter um jogo unilateral se esse jogo for tão forte que ninguém consiga bloquear? Apesar, eu vou trazer outra aqui, já para eu não perder e dizer que eu me esqueci. Outro gênio que tinha um jogo também completo, que sempre fazia sua estratégia, era o Georges St-Pierre. Era um cara que era excelente na trocação, excelente na transição da queda e excelente em grappling. Era outro gênio. Então, será que unilaterais não são capazes de ser campeão?
Eu acho que sim. Na minha humilde opinião, eu acho que sim. Eu acho que sim, o Malhadinho tem jeito de evoluir, tem condições totais de evoluir, a trocação, ele tem totais de evoluir até a parte do grappling, ele tem chance de melhorar, ninguém é perfeito, com certeza. Mas eu acho que essa justificativa de lutador unilateral, que nunca vai ser campeão por causa disso, eu acho, na minha opinião, que é querer ver o copo muito meio vazio e não dar o crédito porque ele conseguiu fazer até o momento. E sei, já vou avisando, que muitos vão deixar nos comentários aqui que eu sou um baba-ovo de Malhadinho, que eu sou um baba-ovo de brasileiro, mas eu já vou me defender. Eu não tenho como retirar o afeto que eu tenho por Malhadinho. Eu vi esse menino crescer. Para quem não sabe, eu sou da mesma equipe, fui da mesma equipe do Malhadinho e hoje a gente faz parte praticamente da mesma equipe, temos lutadores em comuns na mesma equipe. Então eu acompanho o treinamento do Malhadinho todos os dias, eu vejo o que ele é capaz. Então assim, é muito difícil para mim tirar esse afeto que eu vi a criança crescer, eu vi esse menino ser adolescente, ser adulto e chegar onde chegou. Eu vi todo esse processo. Então assim, é difícil eu tirar essa afetividade em cima de Malhadinho. Sempre irei torcer por ele. Porém, assim, então você sempre vai dar o palpite para ele? Não, não vou sempre dar o palpite para ele. Eu sei que o Tom Aspinall é uma luta muito difícil. E se fosse uma luta, talvez eu não desse favoritismo pro Malhadinho. Eu sei que o Sergei Pavlovich é uma luta duríssima pro Malhadinho. Isso eu não vou tapar o sol com a peneira para fazer meus comentários aqui. Porém, a luta que eu achar que realmente eu tinha, como eu já falei até no comentário, que se tivesse novamente essa luta, Curtis Blaydes contra o Malhadinho, novamente eu apostaria no Malhadinho. Eu tenho minha afetividade ao Malhadinho, porém, eu não vou tapar o sol com a peneira. E assim, eu sei que novamente vocês vão me criticar, vão jogar os haters, vão aí me chamar de baba-ovo, mas eu já estou acostumado. Para quem não me conhece, eu sou árbitro de MMA há quase 20 anos. E quem é árbitro, quem é juiz, sabe que a mãe sofre em casa, né? A gente já está acostumado a ouvir muito xingamento, muito palavrão. Isso aí não vai me afetar, ok? Então assim, eu queria trazer esse questionamento para vocês, se realmente ser unilateral é o fim da linha, se realmente ser unilateral não vai levar o caminho ao cinturão, ok? Lembrando que essa é a minha opinião, essa é a minha análise, e queria o respeito de vocês, e se possível, deixe se eu só falei besteira, deixe aqui nos comentários se eu só falei besteira, ou se tem um pouco de razão nisso que eu falei, ok? Meu muito obrigado se você ficou até o final desse vídeo, eu sei que esse vídeo não ficou curto. Se você ficou até o final desse vídeo, peço, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você gosta de acompanhar o UFC e eventos em gerais, não deixe de fazer sua inscrição e acionar o sininho de notificações, ok? Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Os